E aí galera, beleza? Aqui quem tá falando com vocês é o Bruno Medina. E hoje eu vim aqui para gravar um vídeo para vocês, para falar sobre a minha experiência e fazer um comparativo entre as duas das máquinas que talvez sejam as máquinas mais cobiçadas dos barbeiros, né? Talvez esse vídeo esteja um pouco atrasado, porque hoje a UOL está lançando um modelo de máquina nova, mas poucas pessoas têm ainda. Então eu vou falar aqui da Senior, da UOL, que é esse modelo aqui, e a Babyliss Pro, o modelo Black, que é o que eu adquiri. Eu fiz uma tabelinha com as principais características que chamam a atenção dessas duas máquinas, e aí eu coloquei uma do lado da outra e coloquei o meu ponto de vista em relação a elas. Já faz 1 ano e meio que eu estou trabalhando com a Babyliss, e a Senior tem 3 anos já que ela tem sido minha máquina principal. Eu comprei a Babyliss depois porque a minha Senior, com 1 ano e 2 meses mais ou menos que eu estava com ela deu um problema no motor, começou a perder muita força, a potência dela começou a ir embora, e aí eu precisei acionar a garantia da UOL para mandar minha máquina para conserto. Como esta era a minha única máquina no momento, eu precisei comprar uma máquina nova. Eu já tive uma Magic Clip, mas para mim ela é uma máquina que falta potência. Eu sei que muita gente gosta da Magic Clip, mas para alguns cabelos dos meus clientes eu sentia que faltava um pouco de força. Então eu sempre dei prioridade para máquinas mais potentes. Foi aí que eu decidi comprar a Babyliss Pro do modelo Black. E por que eu escolhi o modelo Black? Na época eu não sabia que tinha uma diferença das lâminas da Black para as outras. A Black é o único modelo que tem a lâmina igualzinha à da UOL. A Gold, a White e a Red tem uma lâmina diferente, que é uma lâmina taper. E aí qual que é o problema dessa lâmina taper dos outros modelos? É que os pentes da UOL vão encaixar praticamente todos. O pente meio não vai encaixar muito bem, ele vai comer. Nesse modelo Black não acontece isso, tá? E aí, no caso, a história que eu estava contando, eu precisei mandar a minha Senior para manutenção e decidi comprar a Babyliss. E aí já faz 1 ano e meio que eu tô com ela já está até um pouco judiada, como vocês podem ver, mas vocês vão ver que não é judiada de mau cuidado. E eu vou dar o meu veredito. Então eu coloquei ali, fora a questão da garantia, que a UOL te dá 2 anos de garantia contra defeitos de fabricação e tudo mais, a Babyliss dá apenas 6 meses. Então a Babyliss já começa com um ponto negativo, que é uma garantia muito pequena. Eu sei que no Brasil a legislação exige que seja fornecido no mínimo 3 meses de garantia. Mas eu confesso que para uma das máquinas mais caras que a gente tem no Brasil, ter 6 meses de garantia só é uma coisa a se pensar, principalmente quando você tem uma concorrente igual a UOL, que tem a Senior, e às vezes sai mais barato até a Senior. Então, sei lá, é algo que talvez a Babyliss deva pensar a respeito. Tá? O primeiro fator que eu coloquei na tabelinha lá é o preço. E talvez esse vídeo fique datado porque o preço está em constante mudança, né? A gente está num cenário que o dólar está mudando muito e essas máquinas não são feitas no Brasil. As peças delas também não são feitas no Brasil, então isso encarece de uma certa forma elas, né? A minha Senior eu paguei R$880 na época, hoje eu sei que está mais de 1.000, em torno de R$1.000, né? E a Babyliss eu paguei R$1.000 redondo, foi R$999. E foi com frete grátis que eu comprei pelo revendedor da Roger, né? Que é o importador autorizado. Na data eu poderia ter pago mais barato na minha Babyliss. Porém não seria com o importador oficial, seria um modelo de máquina que veio do Paraguai. Então ela poderia... O carregador dela não é aprovado pelo Inmetro. Então se desse algum BO eu não teria garantia, mesmo que a garantia seja pouco. Então eu dei preferência em comprar no revendedor oficial. O segundo item da lista é referente à potência das máquinas.
A potência da Senior eu coloquei como top. Essa é a melhor máquina em questão de potência que eu já tive em mãos. Nunca peguei nenhuma máquina mais potente que ela. É realmente sei lá, um trator, que ela é muito forte, corta muito. Já a Babyliss, ela tem uma potência boa. Então eu gosto dela porque ela é mais forte do que a Magic Clip que eu já tive. Eu não sinto ela tão potente quanto a Senior, mas ela não é uma máquina fraca. Então eu nunca tive a sensação de que ela estava engasgando no cabelo de nenhum cliente. Ela sempre cortou muito bem. O segundo quesito que eu coloquei ali é a lâmina. O segundo não, né? O terceiro ponto é em relação à lâmina. Tá? A lâmina da Babyliss é top. É top. Essa lâmina dela preta tem baixo teor de carbono e isso faz com que ela não enferruje nem oxide. Ó, tá zerada com 1 ano e meio de uso. Já a minha Senior, ela tá toda manchada de preto, ó, toda escura, e ela já enferrujou umas 3 vezes, tá? E aí você fala assim, porra, Bruno, como é que enferrujou sua máquina? Você não cuida direito dela, tal? Não, simplesmente eu cortei um cabelo que a pessoa tava suada. No final de semana, eu levo minhas máquinas para casa, né? Coloquei na minha bolsa, levei. Quando eu voltei para trabalhar na terça, a máquina estava toda enferrujada. E aí eu tive que fazer uma limpeza com caol e passar desengripante na máquina, o WD-40, né? Para que ela voltasse para que ela tirasse aquela vermelhidão da ferrugem. Então eu gosto muito mais da lâmina da Babyliss por não ter esse problema. E ela não risca, essa lâmina aqui já tá bem zoada assim, e não tem risco assim de perder a cor, sabe? A única coisa que perdeu a cor foi o parafuso, que era preto e voltou a ficar prateado. O próximo item é em relação ao peso. Eu pesei as duas máquinas aqui e as duas minhas têm a diferença de 14 gramas só, sendo a Babyliss mais pesada. E aí entra no próximo quesito, que é a ergonomia, tá? O que tem a ergonomia e o peso tem a ver? A Senior, além dela ser mais leve um pouco, o peso dela se concentra na frente, porque o motor fica aqui e essa parte não tem quase nada na máquina. É uma bateria que, sei lá, não tem metade do peso do motor. Então, você concentra o peso nesses 3 dedos aqui, praticamente. Esses 2 ficam mais livres aqui só de apoio. Na Babyliss, o peso dela é mais equilibrado. A parte de trás é mais pesada do que na Wall. Então, a primeira semana, a primeira quinzena que eu fiquei com a Babyliss, eu senti muita dificuldade porque eu tentava segurar ela da mesma forma que eu seguro a Senior. E aí ela não fica ergonômica na mão dessa forma. Eu tive que reaprender a segurar ela, colocando preso bem distribuído na minha mão. Então esses 2 dedos que ficavam soltos antes, eu tenho que apoiar no corpo dela aqui para poder usar. E aí sim eu consegui usar ela bem. Eu senti que ela não perdia para a Wall nesse sentido, mas porque eu reaprendi a segurar a máquina. Quando eu tentava segurar ela como eu seguro a Senior, eu sentia uma dor nesse dedinho, parecida com a dor que a gente tem no dedo quando a gente segura muito o celular, sabe? Fica uma dorzinha aqui. Então, elas têm essa diferença de ergonomia que deve ser levada em consideração. Eu só usei máquinas da Wall até então, nunca tive máquina da Andes, sei lá. Então, eu sempre acostumei com máquinas dessa forma, com peso sempre do mesmo jeito, a mesma pegada e tal. E aí eu vejo muitas vezes outros barbeiros criticando a Babyliss, falando que ela não é ergonômica. Ela é, mas ela não é da mesma forma que a Wall. E isso tem que ser levado em consideração na hora de compra. Eu coloquei também o quesito de pentes. A minha Senior veio com os pentes Premium da Wall, que são top de linha. Eu nunca usei um pente melhor que aquele. Ele é bem firme e ele tem a trava metálica. Porém, esse modelo de Senior veio só com 3 pentes, que seria o meio, o 1 e 1,5. O restante não veio, tá? Como eu já tive uma Magic Clip, eu tinha o kit inteiro de pentes, e aí eu uso da Magic Clip. Da Senior eu nem abri.
A da Babyliss vem com o kit completo do meio ao 10, porém os pentes não são tão bons quanto o pente premium da Wall. E isso é uma coisa para se levar em consideração, porque ele é um pente bem mais mole e ele não tem trava metálica, então ele solta fácil, tá? É uma coisa que eu pensaria a respeito aí. Mas como esse modelo é o da lâmina fade, todos os pentes da Wall encaixam perfeitamente. Então na minha bancada eu só tenho os pentes premium da Wall e uso nas duas máquinas sem problema nenhum. O próximo item aí da minha comparação é em relação ao acabamento das máquinas. E aí é o ponto para mim que pega mais assim da diferença das duas máquinas. Porque a minha Senior, tirando a lâmina dela, ela tá praticamente perfeita. Se eu limpar ela e passar algum produto aqui e polir, ela vai ficar exatamente como eu tirei da caixa a primeira vez. Já a Babyliss não é assim. O acabamento e a pintura da Babyliss é ruim, galera. É ruim, tá? Com 2 semanas de uso, já estava começando a aparecer risco na pintura e pouco a pouco a pintura dela foi se desgastando até ela ficar com esse tom rosé por baixo, tá? E me incomoda bastante, porque eu cuido muito das minhas coisas, dos meus equipamentos, eu realmente tenho um cuidado bem grande. E para mim é muito ruim quando eu vejo um equipamento parecendo que está mal cuidado, sendo que às vezes é só você passar o dedo aqui, a unha assim, passou a unha na hora de mexer a alavanca, já era, já tirou um pouco de tinta. Aqui é a região do dedão, gente, onde você apoia o dedão. Eu não fico riscando aqui, mesmo assim a tinta foi embora. Assim como aqui em cima. Aqui em cima eu mexo quando eu vou trocar a lâmina, é onde eu apoio o dedo. E aí a tinta foi embora. Então eu realmente fiquei decepcionado com essa parte do corpo da máquina ter um acabamento tão ruim. E aqui no apoio da mão a pintura é muito melhor. Não sei porquê, não sei se é pintado de formas diferentes ou se aqui é plástico e aqui é metal e aí dá essa diferença. Mas eu realmente não gostei dessa característica da Babyliss de sair a cor. Eu tenho a de acabamento também, vou pegar para vocês verem. Ó, para vocês terem ideia de como eu cuido da máquina, eu embrulho a minha máquina de acabamento num pano para guardar dentro da case que eu tenho. E mesmo assim, cara, tá? Essa máquina aqui eu nunca arranhei, nunca bati ela. E ela já tá começando a descascar a tinta bem na lateralzinha. Essa daqui é o modelo branco de acabamento. Na data eu queria comprar a preta de acabamento, mas eu não consegui achar com o fornecedor oficial. Só com um fornecedor que traz do Paraguai. E aí pelo mesmo motivo eu não quis comprar um fornecedor que fosse mais barato, mas que viesse com um carregador que não fosse aprovado pelo Inmetro, tá? Eu dou preferência para ter assistência oficial do que correr o risco. Por sorte, já tenho essa máquina há mais de 6 meses, ela está funcionando perfeitamente ainda, é excelente, é a melhor máquina de acabamento que eu já usei. Mas o acabamento dela já tá ficando estranho. A parte de cima ela já está um pouco mais amarelada do que a de baixo, não sei se dá para você ver. Já está ficando creme ou off-white, né? Geralmente o pessoal usa esses nomes aí para cor de camiseta. As camisetas com a tonalidade mais puxada para o creme chama off-white. Então a parte de cima já está ficando mais amarelada e a parte do apoio da mão aqui está com a pintura perfeita. Defeito é crônico isso daí aparentemente. E aí eu já vi vários vídeos no Instagram do pessoal usando a máquina com aqui total sem tinta já, tudo prateado. Então fica aí o meu review, assim. Essa máquina é uma máquina muito boa, assim, não tenho o que reclamar dela, exceto pelo acabamento, tá? Depois os outros são características, igual a alavanca dela tem essas travinhas aqui. A da Wall tem a alavanca livre. Tem uns barbeiros amigos meus, por exemplo o Sartori, talvez você conheça ele. Ele não gosta de jeito nenhum de alavanca com trava. E eu acho que depende do cabelo. Tem cabelo que eu gosto muito mais de cortar com alavanca com trava, que eu sinto que agiliza.
porque você padroniza as alturas dos pentes. Então, se você está trabalhando com um cabelo de densidade média para uma densidade baixa, é muito mais fácil de se trabalhar quando você tem as alturas padronizadas. Você passa aqui, coloca no espaço certo e vai embora. Porém, se você está trabalhando com um cabelo de densidade alta, que você tem que tomar muito cuidado no degradê para que ele não fique muito saturado e pareça que está marcado, eu gosto da Senior, porque eu tenho um controle maior da alavanca e da altura do pente, do dente. Então, depende. Eu acho que as duas máquinas se complementam. No dia a dia, quando eu vou raspar um cabelo, eu prefiro raspar com a Babyliss. Só que se eu vou fazer uma parte de degradê que precisa de um pouco mais de definição, um pouco mais de atenção, eu gosto da Senior. Então eu acho que as duas máquinas têm características diferentes e cabe a você, barbeiro profissional, saber tirar o melhor dessas características dela. Voltando aqui porque eu preciso dar um adendo. Na hora que eu estava editando o vídeo, eu senti que faltou falar algumas coisas. E aí eu marquei aqui num caderninho. São poucas coisas que faltam, mas eu acho que vai ser importante também na hora de te ajudar a tomar a decisão na escolha da compra da máquina. Então, eu não mostrei os pentes aqui. Esse aqui é o pente que vem na máquina da Babyliss, tá vendo? Ele é bem molinho e ele não tem a trava metálica, ele tem uma trava de plástico. Esse aqui estava lacrado, eu tirei da embalagem agora, né? Esse aqui é o pente 1,5 da Wall. Ele é bem mais firme e ele tem essa trava aqui embaixo de metal, tá? Então essa trava dá muito mais confiança, fica bem melhor fixado o pente na máquina. Lembrando que na Senior veio só o meio 1 e o 1,5. Na Babyliss eu tinha falado que vem do meio ao 10, mas se eu não me engano não é isso, é do meio ao 6. Beleza? Isso aí. Depois eu queria falar sobre a bateria. Eu acho que a bateria da Senior e da Babyliss tem uma duração igual, muito parecida. Nunca aconteceu comigo nesse tempo que eu tenho as máquinas de acabar a bateria delas. Mas é porque eu sou bem sistemático quanto ao uso. O carregador fica na tomada o tempo inteiro. E aí assim que eu termino de usar a máquina, eu já plugo ela de novo no cabo e deixo elas carregando. Lembre que a bateria dessas máquinas é de lítio, então eles trabalham com ciclos de vida. Então se você tem o hábito de deixar sua máquina ficar descarregando e carregar ela inteira de novo, a possibilidade de você danificar essa bateria é alta. Se você mantém ela sempre carregada, a tendência é que ela tenha uma vida útil maior. Então pense nisso. Tem uma questão da Senior que eu acho legal comentar também, que ela é uma máquina mais moderna, então o motor dela tem uma função que não tem no da Wall. A Senior sempre trabalha com potência máxima, então ela está sempre no pico de gasto de energia dela. A Babyliss não. Se você tiver uma Babyliss, você vai perceber que às vezes ela está trabalhando de uma forma e outras ela está mais forte. Você nunca vai sentir ela mais fraca do que o normal, só mais forte. E o que acontece? Ela tem um sensor na lâmina dela, e esse sensor ele mede a força que a máquina está fazendo para cortar o fio. Então se o fio for um fio de cabelo mais denso, mais grosso, ele manda mais torque, ele dá mais potência. Por que essa máquina faz isso? Ela economiza a bateria. Ela só trabalha com a potência máxima quando é necessário, quando a máquina precisa de mais força. Por isso que eu comentei durante o vídeo que para raspar um cabelo eu gosto mais da Babyliss do que da Senior. Porque a Senior ela é mais barulhenta também. Mesmo eu tendo colocado a lâmina de cerâmica, que eu esqueci de comentar isso, tá? Com 3 anos de uso da minha Senior, teve uma época que ela estava muito barulhenta. Tava chato para conversar com o cliente, assim, de tanto barulho. E aí eu troquei a lâmina, coloquei uma de cerâmica e ela ficou bem mais silenciosa. Só que com o tempo ela vai desgastando a lâmina e volta. E a lâmina de cerâmica tende a desgastar mais rápido do que a original, a de metal. E a Babyliss ela não tem esse problema de barulho, ela é bem mais silenciosa do que a Senior. E aí se eu for raspar um cabelo, eu percebo que se o cabelo precisar de força, ela manda, então você não sente que a máquina é fraca. Então eu dou mais preferência de raspar com ela, porque ela não me atrapalha a conversar com o cliente, ela é bem silenciosa. Para cortar cabelo de criança é maravilhoso,
beleza? Então nessa parte é isso. E depois ela tem a questão do motor. A Sennheiser, ela tem o acionamento analógico, então você liga ela, ele é um contato físico, né? Se você abrir a Sennheiser, você vai ver que ela tem um poste de metal na chave de ligar e desligar, e quando você liga, o poste de metal conecta com outro, e aí a máquina liga. Beleza, perfeito, encostou o metal no metal, ela vai funcionar. A Babyliss já é diferente, ela já tem um motor digital, ela tem um sistema. Então às vezes você aperta ela para ligar e ela não liga. É bem difícil disso acontecer, mas acontece. Eu percebi com o uso dela no dia a dia, eu uso ela mais que a Sennheiser, eu percebo que quando você corta um cabelo mais grosso ou um cabelo mais denso, que tem mais cabelo, ela manda esse torque a mais, e aí quando você desliga ela, quando você for ligar de novo, provavelmente ela não vai ligar. Eu já fiz uma pesquisa sobre isso e a resposta que eu cheguei é que ela tem uns potenciômetros, não sei se é potenciômetro, eu não entendo nada dessa parte de elétrica, mas ela tem, acho que é um capacitor, um potenciômetro, que ele mede a força que precisa mandar. Então, quando você desliga a máquina, a tendência é que ele zere para voltar ela para o estágio normal. E aí, como ela estava numa potência alta, quando você liga de novo, ele corta o fluxo de energia para poder zerar e depois, quando você liga de novo, ela volta a funcionar normalmente. Esse é o meu review aqui, eu sou Bruno Medina, eu sou o professor do curso de barbearia do MDN Academy, aqui da cidade de Indaiatuba. E se esse review foi bom para você, se você gostou dele, eu queria pedir que você desse um like aí, se inscrevesse no canal e, se possível, assinasse o sininho, que eu vou tentar postar pelo menos um vídeo por semana aqui no canal para movimentar, tá? E esses vídeos que eu faço é para você, barbeiro, que está assistindo e está pensando na compra da máquina, mas também é um vídeo que eu faço para os meus alunos, como se fosse um guia de compras, para que quando eles possam comprar, eles tenham a opinião de um profissional, de uma pessoa que está usando a máquina há um bom tempo já no dia a dia, e consiga levar esses pontos em consideração. Afinal, o aluno, quando ele está começando, na maioria das vezes ele não tem condição de comprar a máquina errada, sei lá, ele não pode comprar duas máquinas, por exemplo. Eu tenho aluno que já comprou máquina chinesa e com 3 meses, depois que ele terminou o curso, a máquina deu pau e ele precisou comprar uma nova. Aí não tinha limite no cartão, dependeu de alguém ajudar, tal. Então, eu prefiro fazer um vídeo assim e indicar que ele compre um modelo de máquina mais caro que seja, mas que ele compre um modelo assertivo, que ele não se preocupe com isso, tá? Então é isso. Se você gostou do vídeo, deixa um comentário aí. Se você ficou com alguma dúvida e quiser perguntar alguma coisa referente às máquinas, manda ver, só perguntar aí. Eu vou responder vocês assim que possível. E é isso. Qualquer coisa é só falar. Tamo junto. Obrigado.